Bom, primeiro nós gostaríamos muito de agradecer, né, por estar aqui compartilhando essa experiência do município de Itatiba. Nós ficamos pensando como falar sobre a experiência do território em 20 minutos, porque, como a gente viu, o território, o processo de territorialização começa quando nasce o sujeito, quando nasce o serviço, né, e ele não tem fim. Então, nós fizemos a seguinte opção: colocar alguns marcos importantes, né, daquilo que foi marcante para o nosso processo de territorialização lá, tá? Então, o processo de territorialização, ele começou em 2005, pode passar também, ele começou em 2005 formalmente, diretamente relacionado com o processo de educação permanente. Foi o primeiro projeto formal de educação permanente que nós fizemos no município. Então, nós vínhamos em 2003 com a estratégia de saúde da família, que disparou o nosso olhar para o território, né? Porque, embora esteja lá numa diretriz do SUS, a estratégia mobiliza, né? Acabou disparando o nosso olhar para essa questão do território. Em 2005, um grupo de pessoas, né, que trabalhavam na atenção primária e secundária lá, incluindo a mim, nós fomos fazer, né, o curso de facilitadores em EP. Então, isso também disparou nosso olhar para o território. Então, começou tudo assim. Em 2005, nós fizemos um projeto baseado nos moldes da educação permanente, só que direcionado diretamente ao processo de territorialização no município. Qual que era o nosso objetivo? Era reorganizar o atendimento ao usuário, né? Era um objetivo bem assim, grande, né? Era bem desafio. Mas como que estava o contexto? Eu tinha uma subutilização do serviço e eu tinha uma superutilização do serviço, né? O usuário passava várias vezes em vários locais, ele consumia diversos tipos de medicamento, ele tinha o meu médico, ele não gostava ou ele não confiava no profissional, ele procurava por outro, né? A gente começou a ter uma divisão entre o que era modelo tradicional e modelo com estratégia de saúde da família, né? Porque eram só 3 equipes iniciando, então por que eu tenho que passar lá, né? E o outro não está com o território definido? E aí a gente partiu do princípio que a gente precisava territorializar o município como um todo, só não a área de abrangência da saúde da família. E dentro desses objetivos específicos, porque como a gente queria reorganizar todo o serviço, né, o nosso principal objetivo específico era fazer o processo de territorialização para fortalecer o vínculo entre o usuário e a unidade de atenção primária a qual ele iria ser vinculado, tá? Porque não existia, né, um vínculo com a unidade do território. Existiam vínculos pessoais, existiam outros tipos de vínculos, mas não com a equipe do território. Como nós fizemos isso, né? Então, nós reunimos todos os coordenadores de serviço e aqui está bem tímido aí outros representantes, né? Então, todos os representantes de serviço, coordenadores de serviço, ou que tivessem qualquer influência sobre algum determinado serviço dentro da rede, nós chamamos, eles é que mandaram o seu representante. Aí, onde está timidamente escrito outros representantes, era um grupo grande, tá? Então, tinha profissionais dos hospitais, do Corpo de Bombeiros, da Associação dos Idosos, dos sindicatos. Então, nós fomos vendo vários outros representantes para trabalhar com a gente nessa roda de conversa. Essa roda de conversa acontecia semanalmente e nós discutíamos um tema. Então, nós tínhamos um tema direcionado, onde a gente discutiu vários temas pertinentes ao Sistema Único de Saúde e depois a gente abria para as discussões.
qual que era a lógica disso? Era mapear junto a esse grupo o território pertinente à rede de atendimento de saúde. Então, nós não quisemos fazer isso de maneira assim, vamos sentar numa mesa e vamos dividir a área. A gente já tinha um pouco isso na nossa cabeça, né? Não vou negar, mas a gente foi fechar isso mesmo com esse grupo, tá? Então, dentro dessas oficinas, a gente tentou desenvolver atividades junto aos líderes de bairro para a divulgação da territorialização, realização de reuniões por grupos de médicos para discutir a proposta na viabilização do sistema de referência e contra-referência. Então, paralelo a essa roda de conversa, tinha algumas tarefas para esse grupo. Uma delas era conversar com os líderes de bairro, porque se nós não tínhamos ainda definido qual era a área que nós íamos ter, né? Quando nós começamos a esboçar essa área, nós tínhamos a tarefa de procurar os líderes desses bairros. E a gente tinha que mudar todo um sistema de referência e contra-referência médica, porque os médicos estavam acostumados, eles também eram porta de entrada, né? Então, não existia uma referência territorial. E aí a gente tinha que mudar isso também, né? E a gente também encontrou resistência nisso, né? Muitas coisas eram para atenção primária e iam parar na atenção secundária, né? E também encontramos resistência nessas questões. E às vezes a gente precisava de atendimentos da secundária e não tinha por causa de uma demanda de atenção primária. Aqui, só para exemplificar, eu vou passar rápido, né? Foram os temas abordados durante as oficinas. Então, não falamos somente sobre território, né? Falamos sobre o projeto, falamos sobre a mudança, né? Sobre essa proposta de mudança, falamos sobre acolhimento, sobre recepção, sobre agendamento, sobre integração, sobre organização, e falamos especificamente do processo de territorialização, como fazer, focamos mais nisso, e a territorialização junto à comunidade, que era a tarefa desse grupo, depois de estar multiplicando isso em espaços comunitários. Construção de fluxogramas, avaliação e acompanhamento. Então, foram várias oficinas semanais que a gente trabalhou com esse grupo e com algumas atividades de dispersão. Esse projeto, gente, se eu for falar sobre ele, fico aqui muito tempo. Então, eu estou só passando por vários projetos que envolveram a territorialização. Esse foi o nosso primeiro projeto formal, tá? E aí, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu desencadear várias ações depois desse processo. O que eu queria frisar aqui foi que, após territorializar, nós já estávamos reterritorializando, porque é muito rápido, é muito dinâmico, né? Nós acabamos de territorializar, depois nós começamos a ver variáveis que a gente não tinha previsto, né? E que só o usuário é que conseguia falar realmente para a gente, mas o ônibus, ele não passa aqui. Eu tenho que atravessar a rodovia e se eu pegar o ônibus, eu chego na porta de outra unidade. E atravessar a rodovia é perigoso. Então, nós tivemos que já reterritorializar, tá? Uma outra questão foi que nós tivemos que criar novos instrumentos de avaliação desse território. Porque nós começamos a coletar dados desse território. Nós começamos a olhar para o micro, né? Partimos de uma visão macro para uma visão micro, começamos a colher vários indicadores desse território, nós tínhamos que mudar o nosso registro também, tá? Então, começamos a criar novos instrumentos para avaliação e registro desse território. Bom, aí nós estamos no serviço público e as coisas vão mudando, né? E a gente tem que correr atrás das mudanças. O que aconteceu? Em 2006 veio a emenda 51, quem tinha estratégia de saúde da família nessa época viveu isso. Nós tivemos que mudar todos os nossos funcionários, porque eles eram contratados por
cooperativas, por convênios, nós tivemos que nos adequar e fazer o processo seletivo através da emenda 51. Então, todo aquele pessoal que a gente já tinha capacitado, que a gente já tinha feito roda de conversa, que já tinha criado vínculo no território, nós tivemos que fazer mudanças. Então, tivemos que parar, fazer todo esse processo e reconversar e fazer essa reapropriação do território com todos eles, né? E também a gente tem uma rotatividade e também a gente teve ampliação de serviço. Começamos com 3 equipes, atualmente a gente tem 19, com uma projeção de chegar a 25 equipes, então também nós vamos agregando novas pessoas nesse processo, tá? Além da comunidade mudar, nós também fazemos parte da comunidade, então também mudamos, né? Em 2008, tentando retomar mais ainda essas conversas, porque nós agregamos o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? Nós voltamos a fazer um novo projeto, agora com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Por quê? Para que ele não viesse como uma equipe, sendo entendida como uma equipe estendida, né, daquela equipe. Então, assim, que eu não estivesse agregando especialistas, mas que eles também se apropriassem desse território, né? E a gente sabe que uma das ferramentas tecnológicas do NASF é o projeto no território, eles têm um papel importante na promoção à saúde, e a gente fez uma oficina, então, para agregar o núcleo de apoio e fazer essa integração com as equipes. E com todos os novos funcionários, todos, sem exceção, né, nós fizemos o que a gente chamou de introdutório SUS. Então, nós trabalhamos de novo em rodas de conversa, em oficinas, todos aqueles temas abordados e alguns outros para todos os funcionários, né? Novos e antigos. Nós fizemos assim 2 semanas de oficinas, a gente dividia em turnos, né, para que todos pudessem participar. Então, cada dia eram alguns funcionários que participavam para a gente poder fazer essa conversa com todos os funcionários. O conselho também estava aí e alguns representantes também daquele primeiro grupo também estavam aí, tá? Aqui alguns temas desenvolvidos, pode passar também, só quero frisar que aí surgiu, pode passar. Surgiu a questão da gente reestruturar os mapas de registro novamente dos agentes comunitários, tá? Então, além de rever todo aquele material de registros de dados, nós criamos mapas de registros específicos para o agente comunitário. Eu trouxe até um exemplo dele aqui, né? Ele acabou virando um instrumento um pouquinho grande. Se Deus quiser, agora em 2015 nós vamos ter isso informatizado. Mas ele acabou se tornando um mapa, assim, né? Que virou um livro. E aqui nesse instrumento, o agente colhe, né, todos os dados do território e isso fica para a equipe, né, isso fica na unidade, não fica especificamente com ele, para que todos possam se apropriar desses dados que são modificados mensalmente pela visita do agente comunitário. Então, ele é um instrumento importante nesse processo de territorialização para a gente, tá? Então, fizemos junto com os agentes, primeiro fizemos uma unidade piloto, depois fizemos a implantação, depois fizemos 5 modificações desse mapa, até chegar nesse mapa final. Agora, com a vinda do ESUS, nós vamos modificar novamente esse mapa, tá? E aí, em 2010, a gente conseguiu fortalecer o espaço da educação permanente no município, né, criando um núcleo de educação permanente, e a gente viu a necessidade de descentralizar o processo pedagógico também para o território. Aí nós começamos a trabalhar essas oficinas nas equipes. Então, formamos um grupo, na época nós éramos em 9 pessoas, então toda semana nós íamos repetir a mesma oficina dentro de cada equipe, né? Então, foi um processo longo, mas a gente discutia o tema e a realidade dentro de cada equipe, tá?
Isso desencadeou, né, a implantação de um núcleo, a implantação de um grupo de apoiadores e a descentralização do processo pedagógico. Pode passar. Aí também algumas oficinas, né, só para citar para vocês, e pode passar. Uma oficina muito importante dentro do processo de territorialização foi a do mapeamento. Então, nós começamos a trabalhar uma legenda única, porque cada um fazia o seu mapa, o seu desenho, e a gente começou a trabalhar isso dentro de cada unidade, ver cada realidade, como cada um estava, algumas unidades mais avançadas, outras menos, então nós sentimos a necessidade de trabalhar esses mapas dentro das equipes. Então, essa foi uma oficina importante, por isso que eu destaco aí, para o processo de territorialização. Essas oficinas foram feitas de maneira que houvesse ampliação da área de cobertura da estratégia dos serviços e fosse feita uma revisão da construção e apropriação do território como processo dinâmico. É mais ou menos o que a Daniela falou. Eu fiz uma vez e pronto, está pronto, né? Não dava para ser assim, a gente tinha que trazer isso como um processo dinâmico. Então, foram feitas oficinas sobre territorialização e mapeamento com os coordenadores do serviço e oficinas de mapeamento com os agentes comunitários. Pode passar. Como nós fizemos isso? Primeiro, nós levantamos qual conhecimento que eles tinham, porque nós tínhamos ainda, novamente, funcionários novos e funcionários que já tinham passado pelo processo, tá? Então, fizemos um levantamento do que eles tinham de conhecimento sobre o assunto. Pode passar. Depois, nós criamos, junto com eles, uma legenda única para desenvolver os mapas, para desenhar os mapas. Pode passar. Não ficou muito bom esse slide, mas mais ou menos isso. A gente tinha uma legenda do que eu tinha de pontual no território e uma legenda que ficava específica para os mapas deles, né? Que a gente tem um espaço aqui dentro desse mapa de registro para desenhar o mapa da área, onde eles mapeavam os riscos, tá? Então, risco de violência, o risco de violência sexual, o risco contra a CS, o risco de violência contra patrimônio, pontos de tráfico de droga. Hoje a gente já mudou isso, né, para risco de drogas lícitas e ilícitas, o risco social, o risco cultural, o risco ambiental. E a gente definiu cada risco desses com eles, né, para poder fazer esse mapeamento, tá? Pode passar. E aí o resultado foi a criação de um mapa atualizado por área de abrangência das equipes de estratégia de saúde da família, com mapeamento quantitativo de recursos, famílias e áreas de risco, possibilitando o início de um processo de reterritorialização para adequação às demandas diagnosticadas. Depois disso, tivemos que reterritorializar novamente, tá? Aqui só alguns exemplos, né, dos mapas que eles trabalharam. Os pontinhos são as legendas, não deu para eu colocar isso muito bem, tá? Mas aí são todos os mapas legendados e desenhados por microárea de atuação de cada agente. E aí, eu não sei, né, se eu conseguir mostrar esse processo assim, dinâmico para vocês, que a gente está sempre reconstruindo. No momento atual, o que a gente está vivenciando em termos de território? Nós estamos trabalhando novamente a padronização do mapa de registro, né? Então, com os agentes comunitários e os coordenadores de equipe, mais um representante que eles escolhem. Nós estamos trabalhando essa questão de rever o mapa de registro. Aqui eu tenho desde dados do território como rua, número, barreira geográfica, até questões específicas da família e do indivíduo. Hoje nós temos, né, esse livro padronizado. Não fomos nós que padronizamos, sabe? Foi uma construção coletiva.
Nós temos 100% dos agentes com apropriação para utilização e otimização do instrumento. Nós temos a implantação do mapa de registro em todas as unidades de estratégia de saúde da família e nós temos a mobilização da equipe, resultando na organização do processo de trabalho e uma apropriação efetiva do território. Eu posso dizer que hoje é que nós estamos nos apropriando desse território, tá? Ainda falta, porque isso vai amadurecendo a cada dia, mas hoje, né, lá de 2005 para 2014, hoje que eu acredito que a gente está tendo uma apropriação desse território. Um outro projeto que tem a ver com a territorialização que está no nosso contexto atual é a ressignificação do planejamento. Então, todo ano a gente fazia o planejamento, todo ano fazia o planejamento. Esse planejamento ele ia parar na gaveta. Então, o ano passado decidimos mudar, né? Fizemos um projeto onde a gente fazia o planejamento pessoal, cada um ia fazer o seu planejamento pessoal, né? Eu faço parte do território, eu tenho uma vida dentro do território, eu tenho uma vida dentro da comunidade, como que eu quero ser reconhecido aos 80 anos, quais os valores mais importantes para mim, o que eu quero parar, o que eu quero fazer, o que eu quero continuar, o que eu quero excluir da minha vida. Então a gente trabalhou todo o planejamento pessoal. E a gente ia fazendo esse link com o diagnóstico simplificado de indicadores do território, e a gente ia fazendo esse link com o planejamento estratégico. Então, assim, e no trabalho, né? E aí a gente ia fazendo esse link, tentando ressignificar esse planejamento, tá? Isso também envolve maior vínculo e uma maior apropriação do território, porque a hora que você trabalha os indicadores do território, né? E consegue ressignificar isso, você consegue fazer um planejamento mais efetivo para esse território. Por isso que eu falo, hoje eu acredito que nós estamos nos apropriando mais desse território. E o outro projeto, né, e o último, acredito, pode passar, mano, foi a questão de que nós percebemos que a visita do agente comunitário ela estava se tornando muito rotineira e o olhar também muito rotineiro, sempre olhando para a mesma coisa. Então, paralelo a esse trabalho de planejamento e de construção do mapa, a gente percebeu que a gente tinha que retrabalhar o olhar do agente comunitário. E a gente criou, então, esse projeto junto com um grupo de agentes comunitários que representavam cada unidade, que foram escolhidos pelas equipes também, o projeto da visita temática. Então, eles trazem as demandas, a gente envolve a equipe para estar dando suporte e capacitação para eles, envolve a mídia, envolve a atenção secundária, envolve a rede, para que, além do que eles vão ter de rotina na visita domiciliar, eles também trabalhem este tema específico durante aquele mês. Então, que nem exemplo, janeiro nós vamos trabalhar câncer de pele, né, por conta do começo do verão. Então, eles vão lá, eles vão olhar o remédio, eles vão olhar o hipertenso, o diabético, eles vão olhar os riscos, as vulnerabilidades, mas eles também vão abordar o tema do câncer de pele, tá? E aí tem toda uma mobilização da equipe para trabalhar esse tema. Quem traz esse tema para a gente? Eles, tá? Então, é votado qual é o tema de prioridade. Pode acontecer de ter um tema prioridade numa área e um tema prioridade na outra? Pode, mas por enquanto isso não aconteceu, tá? Porque aí também otimiza, porque a gente tenta envolver a mídia, né? E eles contavam algumas coisas pra gente assim, Cláudia, a gente chega e eles já vão falando da porta, meu diabetes tá bom, eu fui na consulta tal dia e a minha pressão tá boa e a minha glicemia também, né? E alguns acabavam já não precisa entrar porque tá tudo bem aqui hoje. E o mais importante desse projeto, eu acho, foi retomar o mapeamento de risco. E pode passar, Amanda? O mais importante foi que eu até grifei aqui embaixo, porque eu acho que isso é muito importante frisar, foi que
a recusa VD deixou de ser vista como um insucesso do trabalho do agente comunitário, porque a gente trabalha muito território, visita, coleta de dados de território com o agente comunitário e não com a equipe, né? E a gente vem frisando muito isso, que o território é da equipe, que a equipe faz parte daquele território e que o insucesso numa visita, se eu tenho áreas de recusa, esse insucesso não pode ser atribuído só ao trabalho do agente comunitário, tá? Então, esse projeto da visita temática trouxe isso para a gente também, tá? Então, eles trouxeram muita coisa que a gente percebeu assim, se a gente desse um plus, isso não estaria acontecendo, né? Tá? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. E aí, eu queria mostrar nesse vídeo que se a gente não coloca emoção, né? Se a gente não coloca vínculo, se a gente não coloca essa questão de gostar mesmo, né? Dessa questão até mais romântica do amor, né? Porque a gente fala muito em ciência e parece que essa questão do afeto não pode andar junto, né? A gente tem que ter projetos, métodos, metas e parece que essa questão do afeto não pode andar junto. Se a gente não consegue colocar essa questão do afeto, a gente não consegue se apropriar desse território, se vincular com esse território. Eu preciso amar o território que eu faço parte, né? Porque eu faço parte dele. Então, esse vídeo é só para fechar a nossa apresentação e para trazer essa questão. Eu preciso sim modificar o território, eu preciso sim mapear o território, mas eu preciso conhecer os indicadores para saber do que essa população necessita para eu poder sair dessa unidade e realmente fazer um trabalho extramuros, tá? Então, muito obrigada.